Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar a minha experiência com o jejum intermitente. Se esse vídeo ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes para não ficar muito cansativo, tá bom? Então vamos lá. Como eu comentei com vocês no vídeo anterior, eu comecei a praticar o jejum intermitente dia 1º de fevereiro de 2023. Então vai fazer 1 ano e 9 meses já que eu sou adepta ao jejum. Porém, antes de começar a praticar, eu fui pesquisar mais sobre o assunto, sobre os benefícios. Acompanho até hoje aqui no Instagram páginas de nutricionistas que defendem o método e eu simplesmente acho maravilhoso poder acompanhar o antes e depois de pessoas comuns, assim como eu e você que está assistindo esse vídeo e que tiveram resultados incríveis com o jejum intermitente. Quando eu estava bem gordinha, eu via o antes e depois de pessoas comuns que tiveram resultados incríveis com o método e foi isso que despertou em mim a vontade de começar, porque eu também queria ter esses resultados. Claro que a gente não deve se comparar, cada corpo é um corpo, cada corpo reage de uma maneira, né? Mas enfim, eu tinha muita vontade de perder peso e foi isso que despertou em mim realmente a vontade de começar. Para quem não me conhece, eu tenho 1,72 m e eu pesava 95,8 kg. Eu realmente, pessoal, não sabia se iria dar certo, mas eu fui na fé e na esperança de conseguir perder peso. Eu comecei fazendo jejum de 16 horas, então. Eu eliminei o café da manhã e eu mantive esse tempo de jejum por 1 mês, até conseguir me adaptar com o método. Eu sempre gostei muito de carboidrato, principalmente pães e massas. Eu geralmente comia em torno de 5 a 6 pães durante o dia, né, incluindo todas as refeições. Mas eu sabia que para mim conseguir ter um resultado, eu iria precisar ter uma restrição calórica, ou seja, ingerir menos calorias do que o meu corpo é capaz de gastar. Então, desde o primeiro dia do jejum, que eu diminuí em torno de 95% do meu consumo de carboidratos. Eu optei por aumentar o consumo de proteínas. Então, basicamente, eu me alimentava de carnes, ovos, legumes, verduras, frutas. E quando eu sentia muita vontade de comer um doce, eu procurava comer granola com alguma fruta e iogurte também. Para mim, os primeiros 15 dias foram os piores, foram os mais difíceis mesmo, porque eu sentia muita fraqueza, muita tontura, muito mal-estar. Aí o que eu fazia? Eu tomava muita água, até que eu fui percebendo que quando eu tinha essa sensação de fraqueza, de mal-estar, tomando água, né, ingerindo líquidos, alguns minutos depois essa sensação passava. Então o que eu fiz? Eu aumentei mais o consumo de líquidos, eu tomava muita água, muito chá, chimarrão, café preto, enfim, eu aumentei mesmo a minha ingestão de líquidos. Aí nos próximos meses, pessoal, eu fui alternando as horas de jejum, que é basicamente o que eu faço até hoje. Lembrando que eu faço jejum intermitente todos os dias, tá? Só que agora as horas são alternadas, então tem dias que eu faço 19 horas, tem dias que eu faço 22 horas, outros dias eu faço 24 horas. O máximo que eu já fiz até agora foram 26 horas e meia, tá? Nesses 1 ano e quase 9 meses. Por exemplo, tem semanas que eu faço 4 vezes na semana 22 horas de jejum e os outros 3 dias 24 horas. Então depende, eu vou intercalando agora, até porque é muito bom ir alternando as horas de jejum para o corpo continuar trazendo uma resposta positiva. Então em setembro de 2023, pessoal, 7 meses depois, eu já havia perdido 23 quilos. Hoje o meu objetivo é manter o peso, por isso que eu faço jejum todos os dias. Na verdade, o jejum, depois que você acostuma com ele vira um hábito de vida. Você nunca mais deixa de fazer, porque os benefícios são tantos que realmente você não sente mais fazer. Hoje, 24 horas de jejum para mim é super tranquilo. No começo não foi fácil as primeiras vezes que eu fiz um jejum prolongado assim, mas hoje eu faço jejum de 24 horas e é super tranquilo. Quando eu vou quebrar o jejum, muitas vezes nem fome eu não tenho.